E aí pessoal, essa é a primeira videoaula de física e não dá para falar de física sem falar das leis dele, Isaac Newton, o pai da física moderna. Então hoje vamos falar da primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton diz o quê? Que a tendência de um corpo é permanecer como ele está. Então um corpo que está parado, a tendência dele é permanecer parado. Um corpo que está em um movimento retilíneo uniforme tem a tendência de permanecer assim, desde que não tenha nenhuma força atuando sobre ele. Bom, então vamos para as condições da primeira lei de Newton. A resultante tem que ser igual a zero e o referencial tem que ser inercial. Vamos entender quais são os tipos de força e movimento e o que isso significa. Força e movimento são grandezas relacionadas e a somatória delas te dá a resultante, que considera a intensidade, a direção, sentido e força aplicada. Quando ela é zero, existem duas opções: ou o corpo está parado ou o corpo está em movimento retilíneo uniforme, que seria o mesmo que equilíbrio dinâmico. E daí vem a primeira lei de Newton, que fala sobre a inércia. Lei da inércia. A primeira lei de Newton explica o movimento de um corpo quando a resultante é zero. A tendência de um corpo é permanecer em inércia. Isso é o mesmo que dizer que um corpo irá continuar como ele está se não sentir o efeito de alguma força. A velocidade é constante e a aceleração é nula para um corpo em inércia. Ou seja, um corpo em repouso continuará em repouso para sempre, a não ser que uma força seja aplicada. Só que daí a resultante deixa de ser zero. Um objeto em movimento retilíneo uniforme continuará em deslocamento a menos que uma força seja aplicada para que ele pare. Por exemplo, Say what? Mas vamos entender. Um corpo que está em repouso pode entrar em movimento. E um corpo que está em movimento pode entrar em repouso desde que uma força seja aplicada. Se nenhuma força for aplicada, eles vão permanecer do jeito que estão. Para essa primeira lei, não existe uma fórmula a ser memorizada a fim de responder as questões. É tudo bem conceitual mesmo. A força normal é sempre perpendicular à superfície do plano. Na maioria das vezes, é vertical para cima. Sempre que resolver um exercício de física, lembre-se de desenhar a normal. Quando a força-peso e a normal se anularem, como na imagem ao lado, a resultante será igual a zero e o corpo estará em equilíbrio, estático ou dinâmico. A força-peso e a força normal, elas não formam um par ação e reação, pois ambas estão sendo aplicadas no mesmo corpo. Então é isso, pessoal. Essa é a primeira lei de Newton. Se você gostou, deixa seu like para ajudar o canal, se inscreve aí e compartilha para o pessoal. Muito obrigado!